Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, duas lâmpadas L1 e L2, quando ligadas isoladamente em 12 volts, exibem respectivamente potências de 4 watts e 9 watts. Então ele está garantindo uma coisa, ó. Se essa lâmpada aqui, quando ela está ligada nos seus terminais, numa diferença de potencial de 12 volts, a potência que ela dissipa é 4 watts. Essa lâmpada aqui, se ela liga nos terminais dela a uma DDP de 12 volts, ela dissipa um brilho, uma potência equivalente a 9 watts para nós, beleza? Agora ele coloca o seguinte, uma resistência variável RV é ligada em série a L2 e o conjunto é ligado em paralelo a L1 e é uma fonte de tensão, uma bateria de 12 volts, como mostra a figura a seguir. Qual deve ser o valor de RV, a resistência variável, para que o brilho de L2 seja idêntico ao de L1? Então vamos por partes. Primeiro, o que é uma resistência variável? A resistência do teu chuveiro, tá? Ela é um exemplo de uma resistência variável. Você percebe que a corrente ela vem andando aqui, ó, passa por esse fio aqui, ela vem, e a hora que ela chega aqui, essa setinha é uma setinha móvel. Eu posso ligar ele no começo da minha resistência, e aí a corrente tem que percorrer todo esse comprimento da resistência aqui, ó, até conseguir lá para a lâmpada 2. Eu posso ligar ela aqui na metade. A hora que a corrente entra aqui, não tem como ela ir para a esquerda, porque aqui na esquerda o circuito está aberto, certo? Então não tem como ela ir lá para a esquerda, ó, o circuito está aberto. Então daqui, ó, ela só consegue vir para a direita. Perceba que ela percorre uma distância menor, um comprimento menor da resistência. Lembra da rola? Se o comprimento diminui, a resistência está diminuindo. Eu poderia ligar esse termostato aqui, ó, nesse ponto. Perceba que a corrente já vai direto para a lâmpada 2. Nem passa pela resistência RV. Nesse caso, o RV seria zero para nós, porque não passaria por nenhuma parte, nenhum pedaço desse comprimento da minha resistência, certo? Então ele quer saber o seguinte, qual deve ser o valor dessa resistência variável aqui para que a potência dissipada na lâmpada 2, então vamos colocar aqui, ó, a potência dissipada aqui na lâmpada 2 seja exatamente igual à potência dissipada lá na lâmpada 1. E olha que bacana. Se a gente perceber aqui, meninos, eu tenho o maior potencial desse gerador e o menor potencial desse gerador. Placa maior positivo, placa menor negativo. De um lado, a gente percebe que ao maior potencial do gerador está ligado tanto a lâmpada 2 como a lâmpada 1, certo? Então, desse lado aqui, ó, temos o potencial maior, aqui também o potencial maior. Por outro lado, a gente percebe que, ligado a esse menor potencial da nossa bateria, nós temos, através desse fio e do reostato, ó, a nossa resistência RV aí ligada nesse potencial negativo e a lâmpada L1, obviamente, também ligada nesse potencial negativo. Então, para onde você leva esse reostato aqui, ó, você está levando o potencial menor, né, o potencial negativo. Obviamente que você colocar ele nesse canto aqui, você vai ligar direto a lâmpada entre o mais e o menos, e, portanto, a L2 teria a mesma diferença de potencial de mais e menos, que é 12 volts. Se ela recebe 12 volts, recebendo 12 volts, a potência dissipada por ela seria 9 watts. Mas ele quer saber, e se eu não ligar nesse ponto? E se eu ligar antes? De forma que aqui vai ter um pedaço do comprimento desse fio sendo percorrido por corrente e, portanto, terá um valor de resistência. E aí, olha o que acontece. A corrente que chega na lâmpada também tem que passar por essa resistência, certo? Isso significa que a DDP total aí, entre o mais e o menos, vai se dividir. Um pedaço dessa DDP vai ficar na lâmpada e um pedaço dessa voltagem fica aqui na resistência. Isso porque aqui no meio, ó, entre eles tem um outro fio com potencial diferente do mais e do menos, um potencial intermediário. Bom, meninos, se vocês olharem, a lâmpada de baixo, a lâmpada L1, ela está ligada diretamente nos terminais da bateria. Isso significa que a lâmpada L1 ela está recebendo 12 volts e, consequentemente, a potência que ela dissipa vale 4 watts. O exercício quer saber a resistência RV para que a lâmpada L2 esteja dissipando uma potência igual à potência da primeira lâmpada. Ou seja, a gente percebe que a potência da lâmpada 2 aqui tem que ter o mesmo valor da potência da lâmpada 1, que nesse caso a gente sabe que vale os 4 watts citados no texto para nós aí, já que ela está respeitando as condições nominais dela, certo? Só que a lâmpada 2, para poder dissipar uma potência menor do que ela poderia, olha só, ela poderia dissipar 9 watts, 4 watts é menor, né? Ela vai ter que receber menos energia do que ela precisaria, menos voltagem elétrica, uma menor diferença de potencial. Então a gente já sabe que essa DDP tem que ser menor. E óbvio, né? Vai ser menor porque uma parte desses 12 volts vai ficar na lâmpada e uma outra parte
na resistência variável para nós. Então, vamos calcular para a lâmpada 2, olha cá, ó. Para a lâmpada 2 nós temos. Primeiro, vamos descobrir a resistência dela? Com os dados que nós temos, ó, do dado nominal dela, a potência é U quadrado sobre R. Portanto, a resistência dela seria U quadrado sobre a potência. Num funcionamento normal, senhores, a DDP que ela estaria consumindo seria 12 volts ao quadrado. E a potência que ela iria dissipar seria de 9 watts. 12 ao quadrado é 144, e 144 dividido por 9, a gente descobre que a resistência da lâmpada 2 vale 16 ohms. Pião, mas por que você pegou 9 watts se a potência da lâmpada 2 vai ser 4 watts? Meninos, a potência da lâmpada vai ser 4 watts com a DDP que ela está consumindo que a gente não conhece. Eu trabalhei aqui com os dados nominais da lâmpada, quando ela recebe 12 volts, a potência é 9, para descobrir a resistência, já que nós sabemos que a resistência é fixa, independente de ser ligado, se ela está sendo ligada em 12 volts, 5 volts, 110 volts, a resistência não vai mudar para nós. Belezinha? Então, nós sabemos a resistência da lâmpada 2. Agora, vamos aplicar isso na condição do exercício. Ó. Na condição do exercício, essa lâmpada que tem uma resistência de 16 ohms, e isso é fixo, está dissipando uma potência de 4 watts. Portanto, aqui na lâmpada 2 ainda, a gente pode agora descobrir qual é a DDP que está sendo consumida por ela para dissipar essa potência. Para isso, ó, eu vou fazer de novo o por a potência P2 ao quadrado vai ser a DDP U2 ao quadrado, dividido pela resistência R2. A potência P2 vale 4 watts, que é a potência que ela está dissipando agora. Ó. E a resistência R2, nós acabamos de ver que vale 16. Essa resistência está dividindo, pode passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 4 vezes 16, igual 2 ao quadrado. Aqui dá para tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Ó, raiz quadrada de um lado é igualdade, para manter a igualdade tem que tirar a raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de U ao quadrado, sobra o U ao quadrado. Raiz quadrada de 4 no bom sentido é 2, raiz quadrada de 16 é 4, e, portanto, a gente descobre que a diferença de potencial nos terminais da lâmpada 2 vale 8 volts. Ou seja, entre esse ponto verdinho e esse ponto vermelhinho, a DDP consumida por essa lâmpada vale 8 volts. Isso significa que entre esse ponto que eu estou ligando o reostato e esse ponto verdinho, tem que dar uma DDP que, somada com 8 volts, deu o total, que foi fornecido, que é 12. Isso significa que essa DDP só pode ser 4 volts. Fechou, meninos? De forma que, olha lá, a diferença de potencial total entre o ponto menos, o azulzinho, e o ponto mais, o vermelhinho, tem que dar 12 volts, que é o total fornecido para nós. Então, nós já sabemos, olha que interessante, nós já sabemos que esse pedacinho de resistência aqui, ó, esse pedaço de comprimento de fio para nós, ele tem que consumir 4 volts. E olha que interessante. Aqui vocês vão ter dois caminhos de resolver. Um eu vou indicar falando para vocês, o outro eu vou fazer, tudo bem? Olha que bacana. Aqui você pode descobrir a corrente na lâmpada 2, certo ou não? Como que você faz para calcular a corrente na lâmpada 2? Como você sabe a DDP e a potência dela, você aplica um pio, você vai descobrir a corrente. E a corrente que passa pela lâmpada 2 é exatamente a corrente que vai passar pela resistência variável. A hora que você encontrar essa corrente aqui, chamar de linha, você aplica uma URI para poder achar a resistência RV, já que você sabe que a DDP vale 4 volts e você acabou de descobrir a corrente. Agora, eu vou fazer diferente. Quer ver que bacana? Nós sabemos que DDP e resistência são diretamente proporcionais, certo ou não? Se elas são diretamente proporcionais, senhores, significa que quanto maior a DDP, maior a resistência e vice-versa, não é verdade? E olha que bacana. A gente vai poder falar que a DDP lá na lâmpada 2, ela representa o dobro da DDP lá da resistência variável. Não é verdade? Olha lá. Enquanto uma vale 8 volts, a outra vale 4 volts. Portanto, a gente pode dizer que a resistência R2 também é o dobro da resistência variável. Como a resistência R2 nós já sabemos que vale 16 ohms, a gente descobre aí, portanto, que a resistência variável é 16 dividido por 2, que dá 8 ohms para nós. Belezinha? Mas, como eu disse, vocês poderiam calcular a corrente elétrica aqui na lâmpada, certo? Você tem a potência, ó,
e tem a DDP, faz um pio. Você vai descobrir que a corrente aqui vale meio ampere. Aí, passando meio ampere aqui, é só fazer U igual a R vezes I, 4 é igual a R vezes meio, o meio passa dividindo, 4 dividido por meio, daria 8 ohms. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.